Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas assíncronas, vamos dar continuidade aqui através da segunda aula, tá certo? Bom, então, vamos recordar um pouco o efeito fotovoltaico. Isso é apenas a título de recordação, porque vocês já viram isso nos semestres passados. Então, o termo fotovoltaico significa transformação da radiação solar diretamente em corrente elétrica. Como? Utilizando as células fotovoltaicas. Essas células são constituídas de materiais semicondutores. É sempre bom lembrar isso, né? Quais são os materiais mais utilizados? É o silício, o arseneto de gálio, o telureto de cádmio ou de seleneto de cobre e índio. O silício cristalino é o mais utilizado, certo? Bom, então, todo mundo sabe que os semicondutores, eles têm uma banda de valência completamente preenchida. O que quer dizer isso? Significa dizer que os elétrons que participam da ligação covalente com outros elétrons, tá certo? Eles, nos semicondutores, todos os elétrons estão ali participando de ligação covalente com os outros elétrons de outros átomos adjacentes, tá certo? E a banda de condução é totalmente vazia, quer dizer, no semicondutor ele não existe elétrons livres para fazer circulação de corrente elétrica. Todos eles estão ligados em ligação covalente com os outros átomos. A separação entre as duas bandas de energia, chamada de gap de energia, é de 1 eV. Significa dizer que um elétron que está fazendo parte de uma ligação covalente, ele só consegue fazer parte da ligação da banda de energia de condução. Ele está fazendo parte da banda de valência. Então, para ele sair e começar a fazer parte da banda de condução, ele precisa receber uma energia equivalente a 1 eV, tá certo? Então, o que é eletrovolto? É a energia cinética ganha por um elétron quando acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Então, no mundo subatômico, o que equivale à força? A gente aplica uma força para acelerar um móvel. Isso no nosso mundo, no mundo normal nosso. Então a gente aplica uma força e acelera um móvel. No mundo subatômico, a gente aplica uma diferença de potencial. Veja, a diferença de potencial é equivalente à força que a gente aplica no nosso dia a dia. E aí a gente aplica em uma carga elétrica, que no caso é um elétron, tá certo? Veja que no caso do mundo que nós vivemos, uma força é aplicada em cima de um móvel. Lá, o que é equivalente à força é a diferença potencial. A diferença potencial é aplicada em uma carga. E quando você aplica 1 volt, então o elétron ganha uma energia cinética de 1 eV, tá certo? Então esse eletrovolt, ele é uma unidade de energia usada em física atômica, nuclear e de partículas. Enquanto que no nosso mundo, o mundo que nós vivemos, nós utilizamos como unidade de energia o Joule, tá certo? É utilizado em termodinâmica, mecânica e eletricidade. Olha aqui, nesse gráfico vocês podem perceber que existe entre a região da banda de valência e a região da banda de condução, existe um band gap, como ele está aqui no desenho. É um gap, é uma distância, né? Então, aí é só ilustrativo, isso não é uma coisa real. Esse gráfico apenas é para mostrar didaticamente que um elétron que está participando de uma ligação covalente, que está na banda de valência, ele, para conseguir se libertar e virar um elétron de condução, ele precisa de uma energia, precisa chegar a energia a ele obter essa energia e pular para uma situação de condução, tá bem? Olha aqui, esse gráfico aqui está mostrando a distância energética entre a banda de condução e a banda de valência para alguns materiais. Por exemplo, no caso do condutor,
a banda de valência está colada à banda de condução. Quer dizer, o elétron, ele rapidamente ele sai da banda de valência e atinge a banda de condução, tá certo? No caso dos condutores. É por isso que é fácil você criar corrente elétrica dentro do condutor, porque qualquer tensãozinha que você vai colocar, o elétron sai da banda de valências, vai para a banda de condução e forma corrente elétrica. No caso semicondutor, existe uma distânciazinha. Então, essa distância tem que ser vencida. Ela precisa receber energia para sair da ligação covalente para para a área de condução e formar uma corrente elétrica. E no caso do isolante, essa situação é pior ainda. Então, você tem que fornecer muita energia para o elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução, tá bom? É, uma característica interessante dos semicondutores é porque que eles aumentam a condutividade com aumento da temperatura. Quer dizer, quanto maior a temperatura, mais os elétrons ficam excitados. Então, eles já permitem sair da banda de valência e ir para a banda de condução, ao receber temperatura. Então, quer dizer, com aumento da temperatura, você está aumentando a capacidade de formar corrente, quer dizer, você aumenta a condutividade. É diferente dos metais. Os metais, à medida que ele recebe temperatura, a agitação térmica trabalha ao contrário, faz com que tenha mais atrito e aí mais dificuldade da corrente elétrica passar. Então, resumindo, nos semicondutores, quanto maior a temperatura, maior a condutividade elétrica, quer dizer, maior capacidade de circulação de corrente, e nos metais, quanto maior a temperatura, menor a capacidade de passar corrente, quer dizer, menor a condutividade. Então, quem vai fornecer essa energia para os elétrons são os fótons, tá certo? Os fótons são os componentes energéticos de uma radiação, tá certo? Então, quando a gente falar da radiação incidindo sobre um átomo para fornecer energia, a gente está falando dos fótons, que são conduzidos pela onda eletromagnética. Então, esses fótons é que vão fornecer energia. São os pacotes de energia que chegam nos elétrons para fornecer capacidade deles sair da banda de valência para a banda de condução. Bom, agora, no semicondutor puro, o que é que vai acontecer? Esses fótons vêm com a radiação solar, né? Se lembre que o Sol emana uma radiação solar, uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética está conduzindo os fótons, eles vão incidir sobre os elétrons do semicondutor, o elétron sai da, da da camada de valência para tentar formar ir para a banda de condução. Só que quando ele chega na banda de condução, ele é atraído de volta para o mesmo, para um átomo ou mesmo ou junto dele, e aí nada feito, ele não vai formar uma corrente elétrica. Então é aquele voo de galinha. A radiação chega no semicondutor, tira o elétron, mas o elétron volta para o mesmo ponto, tá certo? Então não forma uma corrente elétrica. Então, para que você faça isso, para que você consiga pegar a radiação solar, os fótons incidirem, tirar o elétron e esse elétron não voltar para o átomo, tá certo? Para ele não voltar, então o que é que vai acontecer? Você tem que criar um campo elétrico para isso, para quando o elétron sair, estiver no ar, esse campo elétrico acelerar e formar uma corrente elétrica, tá? Então, como é que você consegue isso? Dopando o silício com duas substâncias. Tudo isso eu estou revendo porque são assuntos que vocês já dominam de disciplinas passadas. Então, uma parte do silício é dopado com substâncias que possuem 5 elétrons, como o arsênio e o fósforo, e a outra parte
é dopado com substâncias que têm 3 elétrons, que é o caso do boro, tá certo? No caso da parte do semicondutor, que é dopado com fósforo, que tem 5 elétrons, esse material começa a ser chamado de impureza. Semicondutor do tipo N, não é mais um semicondutor puro, ele é um condutor tipo, semicondutor tipo N, tá certo? Então se lembre, dopou com fósforo que tem 5 elétrons, o silício tem 4 elétrons, então você colocou o fósforo que tem 5, tá vendo? Ó? Você tem 5 elétrons, aqui minha mão, ele está representando, tá vendo? Ó? Aqui tem 4 e aqui tem 5. Então sobrou um elétron, tá certo? E por isso que ele fica N, para lembrar que é negativo, tá? E tá aí, ó, a estrutura eu não vou entrar em detalhe nessa mostra, é só para mostrar que ele é uma estrutura cristalina do átomo de silício. Então, como eu disse, outra parte é dopado com boro, que tem 4 elétrons. O boro ele tem 3. Aqui tá errado, deixa eu ver aqui se eu corrijo. 3, ó. 3 elétrons, tá certo? Então ele tá com 3 elétrons. Salvei. Bom, então o boro tem 3 elétrons. Veja só, aí a coisa é diferente, ó. Veja. Aqui eu tenho 4 e coloco 3, ó. Então significa dizer que sobrou um espaço aqui que para fazer a ligação covalente. Veja, isso aqui vai formar ligação covalente. Só que esse aqui ficou sem formar, criou uma lacuna aqui que pode ser preenchida por outro elétron. Então, é, por isso ele forma aí o silício agora ela vai ficar sendo com, como vocês podem perceber aqui, né? Como vocês podem perceber, tem uma região que é tipo P, é aquela que foi com recebeu o boro, e essa região aqui tipo N, que é aquela que recebeu o fósforo. Então essa região ficou com elétrons sobrando na camada de valência, e aqui essa região ficou com elétrons faltando na camada de valência. Agora é importante observar que mesmo a gente está falando da camada da ligação covalente, mas o material em si é neutro, tá vendo? Ó? A quantidade de elétrons e prótons que tem aqui são iguais. A quantidade de elétrons e prótons que tem aqui também são iguais, tá certo? E aqui, como eles ficam migrando de um canto para outro, eles vão formar nessa região que vocês estão percebendo aqui um campo elétrico, ó, onde aqui essa região é um campo, uma carga positiva e essa região é uma carga negativa, tá bom? Então, isso vocês já têm visto nas disciplinas passadas. Então, basicamente, como é o sistema? A gente, com essa colocação de boro aqui, colocação de boro aqui e colocação de fósforo aqui, a gente criou um campo elétrico, tá vendo? Internamente existe um campo elétrico, positivo aqui e negativo aqui. Então, como é que ele vai fazer? A radiação solar, quando incidir nesse material aqui, tá vendo? Ó? Nesse material aqui, ele vai retirar os elétrons, porque eles vão ganhar energia por conta dos fótons. Esse elétron sai daqui e é atraído por esse campo elétrico, tá vendo? Ó? Aí quando ele atrai, ele tá voando aqui, veja, tá voando aqui no espaço. Aí tá, chegou aqui, foi atraído e passa direto. E aí forma uma corrente elétrica, tá bem? Então esse é o princípio de funcionamento que você já tenha visto em disciplinas passadas. É, deixa eu ver aqui. Bom, então.
É, vale lembrar alguns conceitos interessantes para a gente conhecer, que vocês vão ser profissionais da área de energia renováveis. É bom a gente ter isso, essa ideia cada vez melhor em termos de radiação. Então, a energia irradiada pelo Sol em um segundo é muito maior que a energia consumida pela humanidade desde o aparecimento da face da Terra. Veja que coisa interessante. Em um segundo, o Sol emite para o universo, para ao redor dele, em um segundo ele emite mais energia do que a gente consumiu durante toda a nossa história da humanidade aqui na Terra, tá? Só que toda essa energia, evidentemente, não vai chegar na Terra, né? Então ele vai se espalhar pelo universo. Só uma parte dessa energia que chega aqui à Terra, tá? Essa energia é produzida pelas reações nucleares que ocorrem no interior do Sol a grandes profundidades, né, que envolvem átomos de hélio que se recombinam formando átomos de hidrogênio que eles se combinam formando hélio e liberam essa energia, tá certo? A energia chega à Terra através de partículas chamadas de fótons. É o que eu acabo de dizer. Ele vai mandar uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética vai conduzir os fótons, que são os pacotes de energia que ele está mandando, tá certo? E chega aqui na Terra esses fótons. Então, esses fótons, como eles se deslocam, levados pela onda eletromagnética, a onda eletromagnética, que é da luz, ela, todo mundo sabe que ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, significa dizer que esses fótons, esses pacotes de energia, saem do Sol e chegam à Terra com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Eles demoram 8 minutos para chegar à Terra, que está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Então, isso a gente já viu, né? Que é o sistema fotovoltaico, ele vai transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica através das células fotovoltaicas, e eles podem ser implantados em qualquer localidade. Agora, tem que ter sempre a preocupação de saber se tem radiação solar suficiente para fazer essa geração. Eles não utilizam combustíveis, não possuem partes móveis e, por serem dispositivos de estado sólido, requerem menos manutenção. Também não produzem ruído acústico ou eletromagnético. Bom, então as configurações básicas que a gente tem dos sistemas fotovoltaicos, eles podem ser isolados ou conectados à rede, certo? Bom, os sistemas isolados, ele não tem contato com a rede de distribuição das concessionárias. Eles podem ser híbridos ou autônomos, quer dizer, se o sistema isolado, ele pode estar combinado com algum tipo de gerador. Você pode colocar, vamos supor que você tem uma casa no campo, e aí está desconectado da rede elétrica. Você vai colocar um sistema isolado lá de geração de energia fotovoltaica. Aí aproveita e coloca lá um gerador diesel, vamos supor assim. E agora seu sistema não ficou mais só autônomo, ele ficou híbrido, quer dizer, híbrido porque ele combina as duas formas de energia, tanto o gerador a gasolina quanto o sistema fotovoltaico, tá bom? Agora também pode ter a opção de você colocar bateria, então esses sistemas podem ser com armazenamento ou sem armazenamento elétrico. Enquanto os sistemas híbridos, como eu acabo de falar, trabalham em conjunto com outros sistemas de geração elétrica. Eu dei o exemplo do gerador, a gasolina ou a diesel, mas pode ser também um aerogerador, tá certo? Ou outro tipo de sistema. E o puro não, é aquele que não possui outra forma de geração de energia. Eles são dotados de acumuladores, então o que é que vai acontecer? Se você optar pelo híbrido, está na sua casa, bem distante, na zona rural, então você vai fazer lá um híbrido. Aí você vai fazer o seguinte: de manhã você está com a energia solar, de noite você aciona o gerador. Pronto, então resolveu tanto de noite quanto de dia. Se você fizer isso um sistema puro, sem o gerador, é lógico que você vai precisar de armazenar energia durante o dia. Então, durante o dia, o sol vem, manda radiação solar, você alimenta a sua casa e ao mesmo tempo acumula energia nos acumuladores, que são as baterias. Então, esses acumuladores eles vão fornecer energia exatamente durante a noite, tá certo?
Então, agora, se você optar por um sistema autônomo sem armazenamento, sem a bateria, eles só vão funcionar durante as horas do sol. Alguns exemplos também. Não, mas isso compensa? Não, compensa. Às vezes você pode, por exemplo, um exemplo disso é o sistema de bomba d'água. Às vezes a pessoa chega lá e coloca um sistema de bomba d'água ligado diretamente ao painel solar, e aí ele vai trabalhar só enquanto tiver sol. Não, mas isso compensa? Bom, compensa, dependendo da programação que você fizer da bomba d'água, né? Eu só quero que a bomba d'água trabalhe durante 3 horas, então não tem necessidade de armazenamento de energia, tá certo? Olha os componentes de um sistema fotovoltaico autônomo. Você vê aí que tem o. Eu vou apontar aqui, ó. Ele tem aqui o painel solar, tá vendo? Ó, o painel solar. Aí depois, esse painel solar tem essa fiação que leva a uma caixa controladora de carga, tá vendo? Ó, esse é um circuito controlador de carga. Então ele vai. Qual é o objetivo desse circuito? Administrar o fornecimento de energia da placa para a bateria, tá bom? A bateria ela precisa de um administrador, ele tem que ter um circuito aqui que vai administrar, para não deixar essa tensão ficar muito elevada, para observar o ponto de trabalho ótimo da bateria. Então, ele vai controlar esse fornecimento de energia da placa para as baterias. Isso se chama controlador de carga. Finalmente, você tem a bateria aqui, tá certo? E você pode fornecer da bateria diretamente para as lâmpadas. Se você tiver lâmpada com a tensão de saída da bateria, ótimo, você não precisaria de inversor, ele já alimenta diretamente, tá? Qualquer carga ele pode ser alimentado diretamente da bateria, não precisa ser alternada. Mas se você tiver cargas alternadas, que só trabalhe com tensão alternada, então você vai precisar de quê? De um inversor. Aí você vai colocar um inversor na saída da bateria e alimentar suas cargas que necessitam de tensão alternada. Aqui está um outro sistema conectado à rede, tá vendo? Ó? É o on-grid, que eles chamam de on-grid. Então, nesse on-grid, ele fornece energia tanto para dentro de casa quanto para a rede. Então, fornece uma parte da energia gerada aqui, aquela que não é consumida dentro da casa, ela vai ser entregue à rede. Aí na rede, você é creditado por conta dessa energia que está fornecendo. Veja que você não vai ganhar dinheiro, você vai ganhar um crédito para a fatura do mês seguinte. No mês seguinte, chega aquela fatura dizendo: olha, a rede recebeu tanto de energia, então vamos abater na sua conta, tá certo? Então aqui você tem toda a estrutura. Você tem o painel solar, você tem os inversores, tá vendo? Ó? Ele tem as próprias lâmpadas, as próprias cargas que são alimentadas pelo inversor, tá certo? É, Então aqui tem um quadro de energia, e aqui tem um medidor bidirecional, que tanto mede a energia que entra da rede quanto a energia que vai para a rede, tá certo? Então, e finalmente você tem a rede pública aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Bom, tá aí um outro desenho mostrando aqui o sistema conectado on-grid, né? Então aqui você tem, vamos supor que você precisa colocar vários painéis. Então existe uma caixa de junção que você pode juntar todas elas aqui, ó, através dessa caixa de junção do painel fotovoltaico, para que você possa colocar toda a energia gerada em cada placa dessa aqui, você vai juntar através dessa caixa de junção. E finalmente você vai para o inversor, tá bom? Aí finalmente você tem os medidores e vai para a rede. Bom, agora é interessante a gente saber alguns ângulos aqui. Quando você vai colocar a sua placa solar, então ele vai ficar com vários ângulos.
a gente vai poder observar que ele forma vários ângulos. Então, aqui desse desenho aqui, eu achei um pouco complicado e elaborei um outro desenho. Eu vou mostrar para vocês agora para ficar um pouco mais claro. Talvez fique mais claro aqui, tá? Pronto, aqui tá mostrando. Bom, vamos lá. Aqui, vamos supor que eu tenho aqui, eu desenhei essa superfície do painel, tá vendo? Ó, isso aqui é o painel solar nosso, tá? Aí, esse painel solar, ele tem o que se chama de vetor normal à superfície, tá vendo? Ó? Então, é desse jeito, ó. Aqui está o painel, todo mundo presta atenção. E aqui está um vetor que está a 90 graus do painel, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui? Dá para perceber? Então, se eu estou dizendo que a minha palma da mão é o painel, eu estou dizendo que isso daqui é o vetor normal ao painel. A gente vai chamar de vetor normal. Esse vetor representa essa área do painel, tá claro? Vamos lembrar o seguinte: qual é a finalidade de um vetor? O vetor, ele pode representar. Tem duas coisas que ele tem utilidade para a gente, o vetor. Ele pode representar uma grandeza vetorial para informar a gente qual é a direção daquela grandeza, qual é o sentido e qual é o ângulo em relação a uma determinada superfície. Tá bem? Então, o vetor, ele tem essa capacidade de mostrar uma grandeza vetorial. Que grandeza vetorial pode ser usada como exemplo? A força. A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela tem uma direção, um sentido e um valor dela, tá bom? Essa direção é dada pelo ângulo em relação a uma determinada superfície, tá vendo? Ó? Bom, essa é a primeira utilidade do vetor. O vetor ele serve para mostrar uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial ela tem módulo, direção e sentido. E o vetor tem tudo isso para mostrar. Então, ele é útil para mostrar uma grandeza vetorial. A outra utilidade do vetor é representar uma área. Essa outra utilidade é pouco discutida em sala de aula. Muitas vezes o professor não chama atenção para essa utilidade, mas o vetor tem também essa utilidade de representar uma área, tá bom? Então, duas utilidades. Ele pode representar uma grandeza vetorial, porque ele vai mostrar módulo, direção e sentido. E a segunda utilidade é mostrar uma área, é representar uma área. Então, imagine, eu estou aqui com meu celular, que é uma área, tá vendo? Ó, a superfície é uma área, tá vendo? Aí eu vou representar essa área daqui através desse vetor, ó, que ele tem que ficar, ó, a 90 graus da área, tá vendo? Ó? Então, aí quando eu represento esse vetor, eu estou dizendo que esse vetor está representando essa área. Então, esse vetor ele está a 90 graus da superfície, tá certo? Ele está com o sentido saindo da superfície, como vocês estão notando, tá vendo? Tá com, e também com... E o valor dele, ó, esse módulo aqui, o tamanho desse vetor vai representar o tamanho dessa área. Então, se a área for pequenininha, o vetor vai ficar pequenininho. Se a área for grande, o vetor vai ficar grande, tá certo? Então, o vetor, além de representar uma grandeza vetorial, que é o caso de uma força que necessita que seja representado força, módulo, direção e sentido, ele pode representar também uma área, tá claro? E aí, vamos aproveitar esse conceito que eu acabo de dizer, que é o seguinte: aqui está a área da superfície do painel. E aqui está o vetor que representa essa área, tá vendo? Ó? Que ela está a 90 graus. Aí a gente vê que entre... aí a gente vai chamar isso aqui de vetor normal à superfície do painel. Vetor normal à superfície, tá vendo? VNS, tá? Então esse vetor aqui está representando essa área.
Então, o Sol está incidindo aqui, ó. Ele não está incidindo em 90 graus na mesma direção desse vetor, não. Ele está incidindo com uma direção diferente, tá vendo? Ó, ó, com um certo ângulo. Então, esse ângulo aqui, com essa letra grega aqui, ó, ela é chamado de ângulo de incidência. Então, quando você falar de ângulo de incidência, ó, aqui, ó, vendo aqui, ó, aqui, e aí eu vou colocar um outro lápis aqui representando o Sol, ó. Vamos supor que o Sol, ó, tá vendo, ó? Aqui tá o vetor normal, tá certo? Vetor normal da superfície, que representa essa área. E o Sol tá batendo aqui, ó. Então você está notando que existe um ângulo entre esse ponto, o raio do Sol e o vetor que representa a superfície, tá certo? O vetor normal à superfície. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de incidência. Imagine que se ele chegar aqui, ó, os dois forem iguais, o ângulo de incidência é zero. Se o painel tiver aqui e o Sol tiver aqui, ó, então o ângulo de incidência é 90 graus. Tá claro? Então, o ângulo de incidência é o ângulo entre a, a linha de radiação solar e o vetor normal à superfície do painel. Tá claro? Todo mundo entendeu. Eu acho que está bem claro. Então, vamos ver outro ângulo aqui. Então, a gente já viu esse ângulo aí, o ângulo de incidência. Vamos ver o ângulo azimutal. Pronto, é o que está na figura aqui. Eu estava procurando, está aqui, ó. Ângulo azimutal, tá certo? Ângulo azimutal, aqui, ó. Aí, o que é o ângulo azimutal? É o seguinte, quando nosso painel solar, a gente tem que colocar ele voltado para o norte, tá bom? Então, vamos supor que aqui seja o norte. Se eu colocar o painel solar com a minha, o meu vetor, tá vendo? Ó? O vetor normal à superfície é diretamente apontado para o norte, então o ângulo azimutal é igual a zero, tá bom? Aí vamos supor que ele esteja aqui, ó, tá vendo? É sempre para onde está apontando o vetor normal da superfície. Se o vetor normal da superfície está apontando para o norte, o ângulo azimutal é zero. Se o vetor da superfície está apontando por um ângulo de 45 graus em relação ao norte, então ele vai também ser, o ângulo azimutal vai ser 45, tá bom? Bom, só um minutinho aqui. Alô? Oi? Tô em casa. Não- É, vou. É bem rapidinho que eu tô numa aula online. Todo mundo tá vendo que eu tô, que eu tô atendendo o telefone. Tchau, um beijo. Muito bem. Então é o seguinte. Então, o ângulo azimutal é quando, se o painel está virado para o norte, o ângulo azimutal é zero. Se o painel for virado para outro canto, o ângulo azimutal vai ser diferente de zero. Olha aqui esse caso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. O painel está virado para o leste. Então, se ele está virado para o leste, então o ângulo azimutal vai dar 90 graus em relação ao norte, tá bom? Então, a gente vê o ângulo de incidência e o ângulo azimutal, tá claro? Bom, agora tem o ângulo zenital. O ângulo zenital é o seguinte, aí não tem nada a ver com o painel. É um ângulo que está relacionado à superfície terrestre. Então vamos esquecer o painel. O painel está lá. Eu estou falando da superfície terrestre.
Então, quando a incidência do Sol, ó, a incidência do Sol em relação ao plano da Terra aqui, ó, ele vai dar o ângulo zenital. É o ângulo solar, desculpe, o ângulo solar. Então, o ângulo solar é o ângulo entre a incidência do raio com relação à superfície da Terra. Então, aqui o ângulo é zero, ó. Aqui o ângulo é 90 graus. Então, ele chega, como está aqui descrito, ó, é, quando dá meio-dia, o ângulo solar dá 90 graus. E o ângulo zenital, o que é? É o complemento. É o complemento. Então, aqui está a superfície da Terra e aqui está o raio solar. Daqui para cá, ó, é o ângulo solar. E daqui para cá, para 90 graus, é o ângulo zenital. Então, se o Sol está ali, ó, está indo para lá, eu pego uma linha reta para cima e aqui, ó, o ângulo zenital é esse aqui. Tá claro? Ângulo solar é o deslocamento angular do Sol. Se o Sol está dando uma volta de 300, veja, mas vamos explicar direitinho. Lógico que é a Terra que está girando em torno de si no movimento de rotação. Então, se ele está girando em relação ao próprio eixo, tá bom? Significa dizer que a gente vai ver o Sol se deslocando do leste para o oeste, tá certo? Em termos coloquial, só entre a gente para conversar, a gente diz que o Sol ele se desloca do leste para o oeste. É evidente que isso não é verdade, mas é uma maneira da gente conversar, falar, tá bom? Todo mundo já trabalha dessa forma, já fala dessa forma. O Sol nasceu no leste, vai morrer no oeste. Bom, a gente sabe que é devido à rotação da Terra, mas vamos falar dessa forma como todo mundo fala. O Sol nasce no leste, se põe no oeste, dá a volta por trás da Terra e volta para o leste. Então completa 24 horas um ângulo de 360 graus. Significa dizer que a cada hora ele tem 15 graus. Tá bom? Se você fizer uma conta simples, você vai ver que ela dá 15 graus por hora. Pronto, então terminou essa explicação aqui desse slide, tá? Então, agora vamos falar da radiação solar. Vamos falar da radiação solar. A intensidade da radiação solar que chega à Terra é em torno de 1.300 quilowatts por metro quadrado. Quer dizer, em cada metro quadrado você tem 1.300 e alguma coisa, tá bom? Quilowatts, quer dizer, 1.300 watts ou 1,3 quilowatts, tá bem? Vamos ter uma ideia do que se é isso. Por exemplo, o ar-condicionado de 9.000 BTUs dá na faixa de 1 kW, tá? Ele dá na faixa de 1 kW. E a gente está falando de 1,3 kW a cada metro quadrado que chega da radiação solar. A quantidade de radiação que chega ao chão no plano horizontal depende da localização geográfica, lógico. Você sabe que existe. Aqui tem uma radiação muito maior do que na Noruega, né? No Polo Norte, quando o Polo Norte está no inverno lá. Depende das condições atmosféricas e do período do ano. A atmosfera terrestre age como um filtro que bloqueia parte dessa energia. Então, essa atmosfera, a gente chama isso daqui de massa de ar, tá certo? É um coeficiente que foi estabelecido para medir a massa de ar que tem, a radiação solar atravessa a atmosfera, tá certo? Então, essa massa de ar influencia diretamente os efeitos de absorção e dispersão, porque quando ele está passando pela atmosfera, ele está batendo em partículas da atmosfera e está se dispersando, tá? Ele vai também, a própria partículas da atmosfera, ele também absorve energia, então já chega bem menor na superfície da Terra.
E por isso, quanto mais elevado o Sol estiver no céu, menores serão os efeitos da camada atmosférica. Então, ao meio-dia, quando o Sol está aqui, ó, tá vendo? Ó? A camada atmosférica é pouca, né? Então, se ele chega aqui num determinado período, 7 horas da manhã, para ele chegar, a radiação atingir esse ponto, ele tem uma camada de ar muito maior, tá certo? Então, quanto mais elevado estiver o Sol, menos tem os efeitos da camada atmosférica. Então, a massa de ar aqui é em relação, você mede em relação à altura zenital, tá certo? Se lembra que é a altura zenital, a superfície está aqui, o, a radiação solar está aqui, então é, ele ó, tá vendo, ó? É o ângulo que tem, é o ângulo aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, aqui está a incidência do raio, aqui está a superfície. Vou colocar assim, assim, para ver. É, acho que assim está melhor. Então, o ângulo zenital é esse, lembre, viu? O ângulo zenital é esse aqui. Aqui é 90 graus, tá vendo? Ó? A incidência do raio para cá. Então, aqui é o ângulo zenital. Você pega esse ângulo aqui, vamos chamar de θ, tá bom? E aí faz, a massa de ar é 1 sobre o cosseno desse ângulo, tá bem? A máxima radiação que chega da superfície da Terra é em torno de 1 kW por metro quadrado. Aí a gente vai chamar essa potência por metro quadrado de irradiância. Então, irradiância é a potência que chega da radiação solar, é a potência em watts, dividido em cada metro quadrado. Tá bem? Bom, então, com relação a essa radiação que chega, ela pode ser uma radiação direta, pode ser difúsica e pode ser albedo. A direta, ela vem diretamente do Sol. A difusa é um componente da radiação solar que atinge a superfície da Terra após ser espalhada. Então, quando ela vem, então ela está sendo espalhada por conta das partículas do ar. Então, essa aqui, aí quando chega aqui, depois desse espalhamento, se chama radiação difusa, tá bom? A radiação que vem direto, que não passou por esse desvio, é chamada de radiação direta, tá? E albedo é a parcela da radiação refletida por uma superfície, por exemplo, bateu no solo, no oceano, no gelo, nas nuvens, tudo essa reflexão é chamada de albedo, tá? Então, quando você vai fazer os estudos sobre para medir o potencial solar, você necessita de estudos sobre a radiação solar. Então, você vai usar determinados equipamentos, como os piranômetros, pirheliômetros, heliógrafos e actinógrafos. O que são os piranômetros? Ele mede a irradiação devido de forma direta. Então, quando você ouvir falar de piranômetro, é um instrumento que mede a radiação direta, aquela que vem diretamente do Sol, atinge é, de forma direta, que atinge a superfície. O pirheliômetro, ele vai medir a radiação difusa, ele mede tudo. Então, é muito mais digamos assim, fidedigno o uso do pirheliômetro do que o piranômetro, porque o pirheliômetro ele pega tanto a difusa quanto a direta, tá bom? E o piranômetro não, só pega a direta. Muitas vezes a pessoa instala o piranômetro em determinada estação de medição e aí é apontado para o meio-dia, quando o sol está no meio-dia. Então ele só vai medir quando ele tiver de meio-dia. Aí ele tem
o corpo dele, ele é seletivo, ele só pega direto, ele não pega a radiação que vem pelas laterais, ele só pega de frente. Então ele mede a irradiância exatamente a 90 graus, ao meio-dia. Os heliógrafos resistem à duração da luz do sol. Então aí você coloca um heliógrafo e diz assim: quanto tempo demora a luz do sol aqui, né? Aqui na minha cidade. Aí você coloca para ter certeza. Existe um equipamento chamado heliógrafo, e esse heliógrafo vai dizer: olha, o sol demorou 12 horas aqui, tem 12 horas de radiação solar. E os actinógrafos, eles são a mesma coisa do piranômetro, mas só que tem um registro também. Bom, aí você também pode procurar saber a respeito da radiação solar através de sites de pesquisa. Tem aí o Centro de Referência em Energia Solar e Eólica, tá certo? O Atlas Brasileiro de Energia Solar, que é publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí você pode procurar vários outros sites que informam a respeito da irradiação solar. E aí o Atlas Solarimétrico está aí na tela, que você tem também capacidade de fazer as suas observações. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Essa é a segunda aula. Eu espero que vocês tenham um bom proveito.